Bom dia, Luciana. Como explicar, então, esse descontrole aí nos aposentados devido exatamente ao empréstimo consignado? Na verdade, Marco, não é nenhum descontrole. A questão é que a liberação de crédito ao longo da política do próprio governo aqueceu muito o mercado, fazendo com que isso tivesse um impacto sobre o índice inflacionário. Como o governo percebe já que a inflação tem dado sinais de aceleração nos 3 primeiros meses do ano, o governo tem buscado medidas no sentido de frear um pouco essa inflação. Então, há uma preocupação muito grande hoje em torno dessa inflação, com receio de que ela ultrapasse, inclusive, a meta que foi estipulada, que seria de 4,5% a 6% no máximo. Então, um dos elementos que tem limitado essa inflação tem sido exatamente o crescimento da demanda agregada. Então, o que é que o governo está fazendo agora? Tentando dificultar o acesso ao crédito, criando algumas restrições. Quais seriam as principais restrições, além dessas que nós já falamos aqui, Luciana? Não seriam essas, com relação ao crédito, tem sido, a primeira sinalização do governo tem sido essa. A primeira foi a elevação da taxa de juros, que por si só já eleva o custo desses empréstimos. Então, a tendência é que o governo cada vez tentou também reduzir as parcelas para financiamento de carro, só que como é um setor que tem um peso muito forte, pressionou o governo e o governo recuou. Mas a tendência é que o governo cada vez mais busque instrumentos de controle da inflação e isso tem se dado através da demanda agregada. Ou seja, o governo tem tentado inibir um pouco a demanda de modo que possa frear um pouco esse consumo e consequentemente, controlar a inflação. Agora, Luciana, desde que, por exemplo, foi lançado o crédito consignado para aposentado e pensionista, as instituições bancárias fazem de tudo para seduzir esses idosos. E aí o governo impôs regras mais rigorosas de punição para quem desobedecer. Exatamente, mas todo mundo tem a clareza do que significa hoje para a economia brasileira ter a inflação sob o controle. Então, mesmo para as instituições financeiras, essas medidas têm uma importância considerando o fato de que uma inflação sob controle, ela é importante para o desenvolvimento do país. E aí, obviamente, as regras são duras porque você tem que criar uma certa credibilidade neste mercado financeiro. Então, o governo impõe penalidades severas para as instituições que desobedecerem às determinações. E tem que ser, porque o governo é que determina as regras. Então, isso é importante, inclusive, para dar credibilidade ao próprio mercado financeiro. Os bancos, eles podem ser punidos, de repente, se eles não cumprirem com essas determinações do governo? Podem, perdendo concessões de atuação no mercado temporariamente ou definitivamente, a depender da gravidade dessa infração. Agora, nessas novas regras, a exceção foi o programa de turismo, Viaje Mais. Exatamente. Que eu acredito que seja um programa que para o governo tem uma importância muito grande, inclusive para aquecer esse setor. Mas como não é o único item de consumo de quem está aposentado, obviamente o governo tenta pelo menos controlar os demais. Luciana, na hora que o aposentado precisar do empréstimo, o que ele deve levar em consideração? Ter cuidados na hora de conseguir esse empréstimo. O importante é que você não comprometa uma parcela muito grande dessa renda, porque a tendência é que algumas pessoas, inclusive, caiam na inadimplência, porque você tem outras despesas, além da amortização da dívida que você contrai. E aí é uma tendência muito grande, em razão de uma demanda reprimida que alguns estados, particularmente, têm, a tendência é que você lance mão desse crédito indiscriminadamente. Então, seria uma armadilha, então? O empréstimo sempre foi uma armadilha, porque a tendência é que você, por falta de controle sobre a sua renda, ou seja, você não consegue administrar a própria renda, lança a mão do empréstimo para expandir um pouco o consumo. Algumas pessoas, em razão das facilidades concedidas, extrapolam e acabam caindo na inadimplência. Outras não, ou para muita gente foi importante, inclusive, para você realizar algumas coisas, alguns gastos ou alguns projetos de vida. Principalmente para quem ganha um salário mínimo, né? E principalmente para quem tem essa renda muito baixa, exatamente. Luciana, muito obrigada. Obrigado, Até Luciana. quinta-feira.